Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 410. Provocações de Judas Iscariotes, no grupo apostólico. Valtorta descreve a visão do dia 5 de abril de 1946. Não vejo a hora de estar nos montes, exclama Pedro, ofegante e enxugando o suor que lhe escorre pelas faces e pelo pescoço. Como? Tu que tinhas raiva dos montes, agora queres estar neles? Pergunta sarcástico Judas Iscariotes, que tendo visto que terminou em nada o seu medo de ser descoberto, voltou a ser atrevido e arrogante. Sim, é verdade, agora eu os desejo. Eles são desejáveis num tempo destes. Nunca serão tão bons como meu mar? Eles sim. Eu não sei por que os campos ficam mais quentes depois da colheita. Ou o sol é sempre o mesmo, e no entanto, não é que eles estejam mais quentes, é que eles estão mais tristes. E ficamos cansados de os ver vendo assim, mais do que quando estavam cobertos de trigo. Responde Mateus com seu bom senso. Não, Simão tem razão. Eles estão quentes de uma maneira insuportável. Depois da ceifa, nunca senti um calor assim. Diz Tiago de Zebedeu. Nunca? Nem aquele pelo qual nós passamos quando íamos para Nique? Replica Judas de Queriote. Com este nunca, responde-lhe André. É natural, o verão se adiantou em 40 dias e o sol esquenta, mas como faz nessa estação? Insiste Judas. É um fato que o restolho solta mais calor nos campos do que as espigas. Isso também se explica. O sol, que antes parava lá no alto, por cima das espigas, agora esquenta diretamente o chão nu e seco e faz que o calor deste reverbere para cima, em resposta ao sol que vai descendo, e o homem fica entre dois fogos. Sentencia Bartolomeu. Iscariotes ri irônico e faz uma grande saudação ao companheiro, dizendo: Rabi Natanael, eu te saúdo e te agradeço pela douta lição. Ele está mais atrevido do que nunca. Bartolomeu olha para ele e fica calado, mas Felipe o defende. É pouca coisa para se fazer ironia. Ele falou certo, não irás querer com certeza negar uma verdade que milhões de cérebros de bom senso julgaram verdadeira, lógica e que se pode averiguar. Mas sim, é certo, eu sei disso. Eu sei que vós sois doutos, experientes, sensatos, bom, perfeitos, sois tudo, tudo. Somente eu é que sou a ovelha negra do rebanho branco. Só eu é que sou o cordeirinho bastardo, o opróbrio que se revela e aparece com chifres de carneiro. Só eu que sou o pecador, o imperfeito, a causa de todo o mal entre nós em Israel, no mundo. Talvez até nas estrelas. Mas não posso mais com isso. Isso de ficar vendo que sou o último, ficar vendo que umas nulidades. Como aqueles dois estultos que estão conversando com o mestre e que são admirados como dois oráculos santos, eu estou cansado de... Escuta, rapaz, começa a dizer Pedro, que está vermelho, mas pelo esforço que faz para conter-se do que pelo calor. Mas Judas Tadeu interrompe. Tu medes os outros pela tua medida? Procura ser uma nulidade como São Tiago, meu irmão, e João Zebedeu? E já não haverá imperfeições no grupo apostólico. Ora, vede, se eu não tenho razão. A imperfeição sou eu. Ah, mas é demais, mas é. Sim, eu creio que de fato foi demais o vinho que o José nos fez beber. E com este calor te fez mal. São travessuras do sangue. Diz muito calmo, Tomé, para ver se transforma em brincadeira a discussão que começa a esquentar. Mas Pedro chegou ao limite de sua tolerância e, com os dentes apertados e os punhos cerrados para dominar-se ainda, ele diz: Escuta, rapaz, para ti é uma coisa bem aconselhável. Separa-te um pouco. Eu? Separar-me? Por tua ordem? Só o mestre pode dar-me uma ordem, e só a ele eu obedeço. Quem és tu, um pobre? Pescador ignorante, rústico, bom para nada, tens razão, mas eu o digo antes de ti. E diante de nosso Javé, que está presente em toda parte e que tudo vê, eu dou testemunho de que quereria ser o último a ser o primeiro. Dou testemunho de que quereria ver-te, qualquer outro estando no meu posto, mas a ti mais do que a todos, a fim de que ficasse livre do monstro do ciúme que te faz ser injusto assim, e não ter senão que obedecer a ti mesmo, rapaz. E podes crer que isso me custaria menos trabalho do que
do que este de ter que falar-te como o primeiro. Não, mas foi o mestre que me fez primeiro entre vós, e a ele devo obedecer em primeiro lugar, a ele mais do que a qualquer outro. E com meu bom senso de pescador eu te digo, não que te separes como tu, vendo fogo até nas palavras mais frescas, como tu entendeste, mas que te afaste um pouco, que fique sozinho, que reflitas. Não estavas atrás de nós desde Beter até o vale? Faz o mesmo também agora. O mestre lá na frente, tu lá atrás. E no meio, nós as nulidades, como você diz. Não há como ficar sozinhos para compreender e para acalmar-se. Presta atenção. É melhor para todos, para ti em primeiro lugar. E o pega por um braço e o leva para fora do grupo, dizendo: Fica ali, enquanto nós vamos ao encontro do mestre. E depois, vem para cá devagar, devagar, e verás que para ti o temporal passou. E o deixa no ar, indo unir-se aos companheiros que já lá se vão, alguns metros à frente. Ufa! Soei mais falando do que caminhando. Que temperamento! Será que algum dia se poderá conseguir alguma coisa com ele? Nunca, Simão. O meu irmão teme segurá-lo, mas ele nunca fará nada de bom. Responde-lhe Judas Tadeu. É um bom castigo que temos entre nós, murmura André e termina. Eu e João quase temos medo dele e nos calamos sempre por temor de outras discussões. De fato, a melhor medida a tomar ficar quieto, diz Bartolomeu. Eu não consigo me calar, confessa Tadeu. Nisso eu também me saio mal, mas descobri o segredo de o fazer. Diz Pedro. Qual é? Ensina-nos a nós, dizem todos. Trabalhando como um boi ungido ao arado, um trabalho talvez inútil, mas que sirva para fazer-me derramar o que me fica fervendo aqui dentro, sobre qualquer outra coisa que não seja Judas. Ah, compreendi. Foi por isso que fizeste todo aquele estrago nas árvores quando íamos descendo pelo vale? Foi por isso, não foi? Pergunta Tiago de Zebedeu. Sim, foi por isso, mas hoje aqui eu não tinha nada para despedaçar sem dar prejuízo. Por aqui só árvores frutíferas e seria pecado estragá-las. Fiquei 3 vezes mais cansado ao despedaçar-me a mim mesmo, para não ficar sendo o velho Simão de Cafarnaum. Por isso, eu ainda estou com os ossos doloridos. Bartolomeu e Zelotes, fazendo os mesmos movimentos e dizem as mesmas palavras. Eles abraçam Pedro, exclamando: E tu ficas espantado por ele ter feito primeiro entre nós. Para nós tu és o mestre. Eu? Por causa disso? Inépcias, eu sou um pobre homem, mas Deus vos peço somente que me queirais bem, dando-me outros conselhos, amorosos e simples conselhos. Amor e simplicidade para que eu me torne como vocês, e unicamente por amor dele que já sofre tanto. Tens razão, pelo menos, não sejamos nós que lhe damos tais sofrimentos, exclama Mateus. Eu fiquei com um grande medo por causa do chamado de Joana. Vós não ficastes sabendo de nada, vós dois que fostes na frente? Interroga Tomé. Não, de certo nada, mas em nosso interior ficamos pensando que tenha sido aquele lá atrás que andou tramando alguma coisa. Responde Pedro. Cala-te, também eu tive o mesmo pensamento ao ouvir o mestre quando falou no sábado. Confessa Judas Tadeu. E eu também, acrescenta Tiago de Zebedeu. Olha só, eu nem havia pensado nisso. Nem mesmo vendo Judas tão sombrio aquela tarde, tão vilão. É preciso que se diga. Diz Tomé. Bem, não falemos mais nisso. E procuremos torná-lo melhor, com muito amor e muito sacrifício, como nos ensinou Marzizian. Diz Pedro. O que estará fazendo Marzizian? Pergunta sorrindo André. Ora, logo nós estaremos com ele, eu não vejo a hora. São-me muito dolorosas essas separações. Quem sabe por que o mestre as quer? Já poderia estar conosco também, Marzizian. Já não é mais um menino, nem aquele magrinho, observa Tiago de Zebedeu. E além disso, se ele faz tantas viagens no ano passado, quando estava fraquinho daquele modo, quanto mais não poderia caminhar agora, diz Filipe. Eu acho que seja para não ser visto tomando parte em alguma doideira, diz Mateus. Ou em certos contatos, resmunga Tadeu que não suporta mesmo o Judas Iscariotes. Talvez vós dois tenhais razão, diz Pedro. Mas não, ele o fará para conseguir ficar mais forte. Vereis como no próximo ano ele estará conosco, afirma Tomé. No próximo ano ele estará conosco, mestre, no próximo ano? E estará conosco o mestre no próximo ano?
Pergunta pensativo Bartolomeu. A mim os seus discursos parecem referir-se a isso. Não diga isso, explicam os outros. Eu não quereria dizer, mas deixar de dizer não serve para afastar o que está marcado. Pois bem, isto é uma razão a mais para que procuremos melhorar nestes meses, para não dar-lhes sofrimentos. E estarmos prontos, quero dizer que agora, quando estivermos descansando na Galileia, ele nos instrua muito, muito, especialmente a nós 12. Daqui a pouco estaremos lá. Sim, não vejo a hora. Sou ancião e estas marchas com este calor me causam muitos incômodos secretos. Confessa Bartolomeu. A mim também, eu fui um viciado e sou mais velho do que pensa. Se contarmos os anos, as devassidões, agora as sinto todas nos ossos. Além disso, nós, filhos de Levi, sofremos de dores já por natureza. E eu estive doente durante anos. E aquela vida nas cavernas, com pouco alimento e muita miséria, estas duas coisas se encontram uma junto com a outra. Diz Zelotes. Mas se sempre disseste que desde que foste curado tu sentes sempre forte, pergunta atrás dele Judas que os alcançou, sempre que em ti já cessou o efeito do milagre? Será que em ti já cessou o efeito do milagre? Zelotes tem um movimento típico em seu rosto feio e expressivo, que parece querer dizer: Está aqui, Senhor. Está aqui? Senhor, dá-me paciência. Mas ele responde com muita delicadeza: Não. Não cessou o efeito do milagre, e isto se está vendo. Eu não fiquei mais doente, estou forte, tenho resistência. Mas os anos são os anos, e as fadigas são as fadigas. E estes calores não nos fazem suar, que nos fazem suar como se tivéssemos caído em uma cova. E depois destas noites que eu diria geladas, em comparação com o calor dos dias, e que nos gelam o suor nas costas, enquanto o orvalho acaba de umedecer as vestes ensopadas de suor, certamente não me fazem bem. Eu não vejo a hora de tomar um repouso para recobrar um pouco a saúde. Pela manhã, especialmente quando se dorme ao sereno, fico todo enrijecido. E se eu ficar totalmente enfermo, para que eu irei servir? Para sofrer, ele diz que o sofrimento vale trabalho e oração. Responde-lhe André. Tá bem, mas eu preferiria servi-lo como apóstolo. E estás cansado, tu também confessa-o. Estás cansado de continuar nesta vida, sem perspectivas de horas boas, mas ao contrário, perspectivas de perseguições e derrotas. Começa a refletir que riscos corres de tornares o ser o proscrito. Começa a refletir que riscos corres de tornares a ser o proscrito, diz Judas de Cariotes. Eu não vou refletir em nada, somente digo estar percebendo que me é doento. Oh, como ele te curou aquela vez! Oh, como ele te curou aquela vez? Não está perguntando. Oh, como ele te curou aquela vez. Diz ironicamente Judas Iscariotes. Bartolomeu pressente o começo de um outro bate-boca e o desvia chamando Jesus. Mestre, para nós não há nada, está sempre na frente. Tens razão, filho de tua mãe. Mas agora vamos parar. Estás vendo aquela casinha? Vamos para lá, pois o sol está muito quente. À tarde tornaremos a andar. É preciso apressar-se na volta para Jerusalém, porque Pentecostes está às portas. De que é que estáveis falando entre vós? Pergunta Judas Tadeu ao irmão. Ora, faze uma ideia. Tínhamos começado a falar de José de Arimateia e acabamos falando da antiga propriedade de Joaquim em Nazaré e do seu costume de, enquanto pôde fazê-lo, de ficar com a metade das colheitas e dar o resto aos pobres, pois é esta da qual os velhos de Israel se recordam muito bem. Quantas abstinências não fizeram aqueles dois justos, que foram Ana e Joaquim. Era forçoso que conseguissem o milagre de terem sua filha. E que filha! E com Jesus eu estava me relembrando de quando éramos meninos pequenos. Quem está falando isso? Quem está falando isso agora? Eu não sei quem está falando. É Jesus quem está respondendo. Respondeu. Ah, tá, é o Tiago que respondeu, mas não fala que foi o Tiago, gente. Não fala que foi o Tiago, porque o Tiago estava conversando com Jesus. O Tiago de Alfeu estava conversando com Jesus. Então, é ele que respondeu para o Tadeu. Tadeu, pro irmão dele. Ora, faz uma ideia, tínhamos começado a falar de José de Arimateia e acabamos falando da antiga propriedade de Joaquim em Nazaré e do seu costume de, enquanto pôde fazê-lo, de ficar com a metade das colheitas e dar o resto aos pobres.
né, que Joaquim fazia isso, o avô de Jesus, um pai de Maria Santíssima. Coisa esta da qual os velhos de Israel se recordam muito bem. Quantas abstinências não fizeram aqueles dois justos que foram Ana e Joaquim? Era forçoso que conseguissem o milagre de terem a sua filha. E que filha! E com Jesus eu estava relembrando de quando éramos meninos pequenos. Agora sim. Ó, como eu sou esperta, não fala que é ele, mas eu sou esperta. Observante. Eu observo com quem que ele estava conversando. Ele estava conversando com João e com Tiago de Alfeu lá na frente. E aí Tiago que respondeu para o Judas Tadeu, seu irmão. A narração prossegue enquanto eles vão se dirigindo para casa pelo meio dos campos ensolarados. Diz Jesus: Valtorta, aqui colocareis a visão do milagre da respigadura pela velhinha. Na planície entre Maús da planície e os montes pelos quais se vai para Jerusalém, recebido em 27 de setembro de 1944. Então, quando ele fala isso, é que ela vai colocar o próximo capítulo sendo esse que ele pediu. Amém? Estivemos reunidos e estaremos sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Ouvindo a Valtorta maravilhosa, né? As missões de Maria Valtorta, que são lições de vida, vida de vida para nós. Amém, Pete?